Quem está feliz com Jesus? Estou com meu coração ardendo em chamas por essa oportunidade que Jesus nos está dando para nós nesse ano de 2025. Tome seu assento, por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações hoje, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando para Jesus, nenhuma beleza vimos para que pudéssemos desejar. Jesus era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando nos trabalhos e como um de quem homens escondiam o seu rosto. Jesus era desprezado e não fazíamos dele causa algum. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Igreja de Cristo, Igreja de Jesus, quando eu medito neste texto, no livro do profeta Isaías, até mesmo quando ele escreveu esse livro, ele estava já profetizando 700 anos antes do próprio Cristo nascer. Isaías está nos mostrando que enquanto não desejávamos Jesus, não olhávamos para Jesus, não desejávamos Jesus, onde ele estava sendo moído naquela cruz, sofreu dores, foi crucificado, mais de 460 cortes no seu corpo, sofreu naquela cruz mudo. A própria Bíblia fala, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, para que eu e você pudéssemos ter uma vida curada, sarada, transformada e feliz. Jesus chorou naquele dia, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje sorrindo. Jesus sofreu naquele dia, para que eu e você pudéssemos nos alegrar hoje. Jesus pagou um alto preço pela raça humana. Como eu já disse algumas vezes aqui, quando eu era novo convertido, eu com meus amigos pensava, por que Deus não enviou outras pessoas no lugar de Jesus, mas o próprio Filho de Deus? Mas até chegava a pensar como Deus é ruim. Acabei descobrindo, passar do tempo, que Deus não é ruim, que Deus é bom. Só o Filho de Deus poderia se sacrificar pela raça humana, ou seja, um sacrifício perfeito, onde não tinha pecado, não tinha dor, não tinha sofrimento. Ele mesmo disse na sua palavra que ele se entregou. A morte tentou tocar em Jesus. Vocês lembram lá quando ele estava crucificado, que Jesus disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Melhor dizendo, foi Paulo que disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua foice? Travada foi uma batalha na cruz, e foi derrotado a sua foice, foi derrotado o seu aguilhão. Jesus venceu a morte. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Logo mais, vamos orar para expulsar todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, para que você seja livre em Jesus. Mas cansei de ver, até mesmo eu dizia, que os milagres não existiam aqui no Brasil, aqui em Sapucaia, só em outros lugares que os milagres extraordinários aconteciam. Mas o Senhor despertou dentro do meu coração
a entender um pouco mais da essência dos milagres que Jesus fazia. E eu acabei descobrindo que os milagres é para mim e para você nesse tempo presente, de fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez. Por isso que nós estamos sempre buscando para que os enfermos sejam curados, que as pessoas sejam livres e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mas para isso eu tenho que clamar, temos que buscar o Senhor. Senhor, me usa, eis-me aqui, eu quero curar os enfermos, eu quero expulsar os demônios, de graça recebi, de graça eu quero dar. Para que o reino de Deus seja glorificado e o reino de Deus seja mais cheio de pessoas salvas e o inferno a cada dia sendo esvaziado. Se nós, cada um fazer a sua parte de buscar verdadeiramente e ser usado na parte de cura ou profecia, não sei no que você quer usado por Deus, eu sempre busquei e sempre quero estar buscando nessa parte de cura, milagres, Espírito Santo, poder e autoridade, porque eu na minha caminhada de fé, quando eu comecei a crescer espiritualmente, eu via milagres sobrenaturais, eu via o poder de Deus, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. Por exemplo, no meu grupo jovem, quando eu ia, chamava-se Grupo Jovens, isso há muito tempo atrás, no sábado às 7h30, eu via o líder da mocidade orando em línguas, e via também o vice da mocidade interpretando as línguas, os dons de línguas estranhas, para que o corpo de Cristo fosse edificado. Eu cresci nesse meio, e Jesus disse aqui, no Evangelho de Marcos 16:17, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então eu cresci no meio sobrenatural do Espírito Santo, eu via isso, eu ouvia essas coisas, os líderes, a igreja, nós falávamos do sobrenatural de Deus, só que não acabou naquela época, que nem, por exemplo, eu comento com alguns, que no século 20 era conhecido como o século do Espírito Santo, ele tinha muita liberdade de se manifestar. Deus levantou uma mulher chamada Maria Volt, ela perdeu 6 filhos, ela enterrou 6 crianças até se render ao chamado. Ela disse, eis-me aqui, foi usada por Deus e começou a acontecer coisas na vida dela, enterrou os 6 filhos e foi lá por obediência, disse, eis-me aqui, quero fazer assim a tua obra. E ela, sabe como era conhecida? Ela passava na rua, as pessoas diziam, esta é uma demonstradora do Espírito Santo. Deus levantou também um homem de Deus, um evangelista chamado Jack Coe, para onde ele passava, nas tendas que ele erguia, ele orava, os mortos ressuscitavam. Deus levantou também a Aimee McPherson, que onde os diáconos, obreiros delas, que um dia estourou o lampião no rosto dela, começaram a debochar e tirar sarro dela. Ela começou a tocar um teclado como esse, um piano como esse, cantando, e na hora, conta a história que Jesus transformou o rosto dela, que estava completamente queimado, Jesus curou na hora. O que falar também de Kathleen Kuhlman, uma senhora baixinha, usada por o Espírito de Deus, dizia, não machuque o meu amigo Espírito Santo, ele está aqui, é a única coisa que eu tenho. A igreja toda era tomada pelo poder de Deus. Então eu estudo essas coisas, fico maravilhado com isso, e um dia chorando, eu disse, Deus, e no nosso século, se acontecia tudo isso no século 20, e no século 21, o que vai acontecer? E fui para uma conferência em Novo Hamburgo, que estava o apóstolo, o pastor Ricardo Wagner, e uma das suas ministrações, Ricardo Wagner não, o pastor Ricardo Rodrigues, quase, né? Ricardo Rodrigues, e lá eu estava muito longe, e ele lá adiante, falando sobre essas coisas, disse, se o século passado foi o século do Espírito Santo, esse século 21 é o século da porção dobrada do Espírito Santo. O meu coração foi incendiado, e quando ele começou a ministrar a unção, eu vi o vídeo depois e comentei com o pastor até, só que no vídeo ele falou uma coisa, na hora lá eu entendi outra. Eu entendi que ele falou, você quer a unção que está sobre a Colômbia? E quando eu disse eu quero, fui jogado para trás. Tem uns irmãos que estavam aí, acho que até a Luciana rolou no espírito lá, não foi? Tu estava lá? Rolou, né? Não foi? Não estava? Foi sim, eu vi lá, não, estou brincando.
mas a presença de Deus, quando a presença de Deus vem, a gente começa a tremer. Claro que o Espírito do Senhor é diferente dos espíritos que tem por aí. Jesus disse que um espírito surdo está sobre uma pessoa, um espírito mudo está sobre outra, um espírito que paralisa está sobre outra pessoa. Mas nós, quando aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador na nossa vida, o Espírito Santo automaticamente, ele habita dentro do nosso coração. E quando eu começo a buscar mais da presença do Espírito Santo e quero ser batizado com o Espírito Santo, ele acaba me revestindo de poder e de autoridade, me dando autorização para orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então eu fui sacudido e sou sacudido dentro do meu coração a respeito do sobrenatural de Cristo Jesus. Porque quando eu era criança, eu lembro que me levaram lá em Canoas, no Natal de benzedura, nem sei se eu falei correto. Eu era criança e a mulher que estava comigo lá, estava entre família, eu me lembro que a benzedura falou assim: olha o que vai acontecer, e fez um negócio assim na mulher, e a mulher paralisou. Claro, ela permitiu, ela deu legalidade mentalmente, ela ficou travada, não se mexia, não falava. E quando eu vou estralar 2 vezes o dedo, ela estralou o dedo, a mulher voltou à tona de novo. Então eu vi essa parte do sobrenatural da parte do diabo. Eles fazem sinais, sim, eles revelam o passado, eles manipulam, mas diferente do Espírito Santo, nós ficamos conscientes, sabemos tudo que está acontecendo, para que Deus quer que o seu povo faça um culto racional, um culto com entendimento, sabendo do que está fazendo. Eu já disse aqui, cada vez que eu trago a palavra, ou estou orando, ou estou meditando, eu sei que eu estou fazendo, é consciente. No momento que a minha mente, se eu permitir, que nunca vou permitir, as trevas dominar a minha mente, e o meu corpo todo vai ser treva, eu não vou ter... não saberei o que eu estou fazendo. Por exemplo, quando eu, o Dejair e o Alex éramos crianças, ali onde nós morávamos, nós tínhamos um vizinho que incorporava outras coisas, não invocava Jesus, e ele engolia velas, fazia as coisas, só que nós crianças tínhamos medo disso. Então olha só, nós fomos criados no meio do sobrenatural, tanto do reino das trevas, quanto do reino da luz, do reino de Deus. As duas partes acontecem coisas sobrenaturais. Quando um homem ou uma mulher toca no reino do Espírito de Deus, coisas sobrenaturais acabam acontecendo. Quando os filhos das trevas tocam nas trevas, coisas sobrenaturais também começam a acontecer. Só que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele toca na parte da maldade, a vida é desgraçada. Mas quando um filho de Deus, alguém se entrega a Jesus, toca no sobrenatural, ele vive o poder e o reino de Deus na terra. É diferente. É diferente. E também, quanto mais jovem, eu tinha um amigo, eu não era cristão, eu devia ter, não lembro que idade, 14, 15 anos. Eu tinha um amigo que tocava tambor em terreiras, e ele disse para mim: vamos para Três Coroas, Portão, não me lembro, vai ter uma excursão lá da terreira, quer ir comigo? Eu disse: vamos lá que eu quero ver. E tinha outra amiga nossa, colega nossa de escola, que também frequentava, e lá eu vi coisas sobrenaturais acontecer. E eu disse, o meu amigo até disse assim, ó Sérgio, deixa para te arrear quando tu chegar em casa, porque lá é sério. Olha só, claro que hoje eu entendo essas coisas, na época não, mas mesmo assim eu não me arreei, não fiz nada disso. Daí quando eu vi até mesmo essa colega nossa fazendo coisa lá absurdo, quando chegou em casa eu disse: amiga, que era aquilo que tu estava fazendo? E ela disse: eu estava fazendo o quê? Não, tu estava fazendo assim, assim. Mostrei para ela o que ela estava fazendo, e ela disse: eu nem sei. Quando fulano de tal vem, eu perco a cabeça. Olha só, diferente do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, ele... não tenho palavras para descrever o que ele é, só sei dizer que ele é um cavaleiro, ele é diferente, ele é gentil, ele é doce, ele é meigo, ele é poderoso, ele é excelente. Então o que eu quero, na minha mensagem de hoje, na pregação de hoje, que todos fiquem conscientes que existe esses dois mundos, o reino do Espírito de Deus, o reino do Espírito do diabo, e claro, tem o reino do Espírito do homem, que é esse nosso.
coisas naturais. Olha aqui, por exemplo, estou com uma água com gás e tem a água natural. A água com gás vem algo a mais. Então, quando você mergulha no Espírito e com o Espírito, é como se tivesse dado um gás a mais para mim e para você. Por isso, temos que se render ao Espírito Santo. Não olhar para a direita, para a esquerda e muito menos para trás. O que temos que fazer? É desejar, é querer. Da mesma maneira que eu disse para vocês que o meu líder de jovem orava em línguas e o meu vice-líder de jovens interpretava essas línguas, é para acontecer nos dias de hoje, comigo e com você, com as crianças. E vi também crianças, a pastora chamava as crianças na frente, tocava nas crianças, as crianças caíam da presença de Deus, eram libertas. Mas para isso, eu e você precisamos se render ao Espírito Santo, precisamos desejar como se fosse o último suspiro da nossa vida, querendo Ele e mais Ele. Olha que Atos dos Apóstolos diz, no capítulo 28, no versículo 8, que diz: o pai de Públio estava doente, febre e disenteria, ou seja, inflamação dos intestinos acompanhado por diarreia com sangue. Paulo então entrou e viu e orou por ele, impôs as mãos sobre a sua cabeça e ele foi curado. E todos os outros doentes da ilha, sabendo do milagre, vieram e foram curados. As curas que vai acontecer aqui hoje, física, emocional, tanto você que está enfermo, doente hoje, tanto que você vai representar alguém que está doente, você vai sair daqui curado e você vai contar para outros da sua cura. Para que se cumpre isso que a palavra está dizendo, para que outros vejam e venham até aqui. Ah, mas se a igreja ficar pequena, vamos erguer mais, vamos expandir mais, não se preocupe com isso. Se preocupe em curar os enfermos, expulsar os demônios, porque eles existem e os demônios estão atuando. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Eu não admito isso. Por isso, aonde eu estou, aonde eu vou, seja em qualquer lugar, me dá uma brecha falar da palavra de Deus, fazer uma oração, eu vou fazer. Eu cheguei a trabalhar alguns dias no mesmo lugar que a Débora trabalhava aqui, um lugar aqui, algum pessoal trabalhava ali também, e a Débora fazia o meu campo para mim orar lá dentro. Era fogo e glória dentro da empresa ali. Nós não aceitávamos demônios agir dentro da empresa, para que o evangelho fosse pregado. E foi pregado o evangelho lá dentro para a glória do Senhor Jesus. Então, cure os enfermos, expulse os demônios. Jesus curou a sogra de Pedro, como diz Lucas 4, 38 e 39. Jesus também curou um jovem que era surdo e mudo. E Marcos diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E uma frase aqui de um ministro de cura que diz: a cura não deve ser um detalhe do seu ministério, e sim parte do seu DNA. Tem que estar em você. Cada passo há uma cura, cada outro passo outra cura, cada respirar uma cura divina, milagres, porque eu aprendi a crer em milagres, no sobrenatural de Deus. O que temos que fazer é orar, é buscar, é se render e dizer: eu tomo posse da cura, eu sou curado. Mesmo se o teu dedão está doendo, tu tem que dizer: para de doer agora em nome de Jesus. Tu vai esquecer, voltou a doer, tu não tem permissão de estar doendo. O câncer tem que desaparecer. Tu não pode dizer para o câncer: se tu quiser, câncer, sai daí. Você tem que ordenar como Jesus falou: câncer, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai. Você com problemas de falta de ar,
porque através disso eu aprendi também que é insegurança. Você tem que expulsar e determinar e decretar o espírito de medo saia da sua vida, que tenha pulmões novos, que Jesus é o teu fôlego de vida. Você que tem algum tipo de depressão, você tem que declarar e profetizar dizendo: a alegria do Senhor é a minha força, o Espírito de Jesus está sobre mim. Temos que colocar a palavra de Deus em prática, crente. Quantos concordam? Para quê? Para manifestar as obras do Espírito Santo. Eu tenho uma ira dentro de mim, eu tenho uma gana dentro de mim. Como eu disse para vocês, eu vi o diabo atuando e vi os céus atuando. O diabo perde todas, as trevas perde todas. Não podemos dar moral para as trevas. Essa doença é minha. Quando você diz que essa doença é sua, você está renunciando ou negando o que Jesus fez na cruz por você. Ah, mas irmão, 4 pessoas já oraram por mim, eu não fui curada ainda. Então, procure a próxima, na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 10ª. Há níveis de tratamento. Você for curada hoje, o que pode acontecer hoje? Você sentiu um calor, testemunhando, acho que a irmã não está aqui. Na nossa célula estamos orando de 15 a 30 segundos por cura. Estou ensinando eles lá, você tem que orar por cura assim, desse jeito, entre 15 e 30 segundos. Oração simples, objetiva, em nome de Jesus. A irmã testemunhou, ela tinha uma dor no joelho muito forte, ia ser até operada, se não me engano. Ela testemunhou e eu fiquei surpreso. Olha só, eu que oro por cura e eu fiquei surpreso. Ela testemunhou que sentiu uma mão tocando o joelho dela. Outro diz que sentiu um calor nas costas, porque tinha dor nas costas. Outra diz que sentiu arrepio. Então, são uma das manifestações do Espírito de Deus. E concluindo, para nós orar, para essas manifestações de Jesus, Deus quer fazer. Jesus quer fazer. Eu achava, na minha infância de fé, que tinha a irmã Vera, tinha o dom de cura, e eu ficava, tem que ser santo do santo. E eu não descobri com o tempo que é pedir. Peça os dons de curar, dons de milagres, dom da fé, mas tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para que Jesus seja exaltado. Nós, filhos de Deus, temos que começar a mostrar o poder de Deus. Eu faço parte de um WhatsApp lá de um pessoal que eles estão fazendo curando nas ruas. Eu estou aprendendo com eles como fazer, para depois futuramente, se Deus quiser e Deus quer, para nós fazer isso. Ir nas ruas, bater palma, palavra de conhecimento, palavra revelada. Você tem dor isso, tem dor naquilo. Mas para isso, hoje nós vamos ser curados e sarados. O salmista diz que Deus ama sarar o seu povo. Um dia, fiquei dando aula aqui na trilha de treinamento também. O leque não pôde dar, e era sobre oração. E sobre a oração, vamos orar por cura. Eu senti no Espírito, e oramos por cura. Depois a irmã me chamou e disse que sentiu ser curada porque ela tinha uma enfermidade, uma dor ali. Mas isso é para a glória do Sérgio? Isso aí é para o Sérgio se exaltar? Não, eu sou pó, e do pó eu vou retornar. Mas isso para que Jesus seja exaltado, para que o reino das trevas caia por terra, para que Satanás perca as forças. E cada vez que você é curado e você testemunha do poder de Deus, você está decretando a cura total. Eu fui curado, eu estou curado. Está aqui alguém que Jesus curou. As irmãs, quando foram orar por mim no hospital, na época que eu era criança, e eu tinha ataque epilético, convulsões, meningite, ite.
Elas disseram: Jesus vai te curar hoje, e tu vai sair do hospital hoje. E Jesus me curou. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, por favor.